A procura por medicamentos que combatem a impotência sexual tem aumentado. 1 a cada 5 homens entre 20 a 35 anos utilizam ou já utilizaram remédios para melhorar o desempenho na cama. E isso gerou um alerta entre os médicos. É preocupante porque é uma faixa etária em que a gente não espera esse índice de problemas e com certeza isso é facilitado pela livre venda sem prescrição médica, sem a exigência de receita médica. Então o paciente acaba fazendo uso por conta própria, indicado por um amigo, um colega que experimentou e se deu bem, e incentiva o uso sem a passagem pela consulta com o urologista, o que é pouco recomendável, né? Agora, doutor, quais os riscos para um paciente entre 20 e 35 anos, um homem, que resolve fazer uso de remédios sem a prescrição médica? Existe algum risco para a saúde dele? No paciente jovem que está tomando isso sem indicação, o que pode criar é uma dependência psicológica, ou seja, o paciente vai muito bem quando usa o remédio e quando ele não usa, ele pode se sentir assim, inseguro para ter a relação sexual. Todo remédio ele tem indicações, né? Então, um paciente jovem que tem algum distúrbio da função erétil, ele precisa ser avaliado, né? Ver a causa desse problema. E na maioria das vezes a causa está ligada a um distúrbio psicogênico, psicológico, principalmente se o paciente é saudável, não portador de nenhuma doença que comprometa a sua saúde, nessa faixa etária. E, como toda doença, precisa ser de um diagnóstico correto e uma prescrição de um medicamento corretamente. Então, a automedicação, na maioria das vezes, ela é prejudicial. O grande risco são jovens que usam medicamentos sem necessidade e com misturas perigosas. Tem muitos pacientes jovens que acabam confessando que usam remédio, a gente chama de uso festivo, né? Quer dizer, a pessoa tenta impressionar a parceira, tenta ter uma noite acima do normal, não tem nenhum problema de ereção, não tem nenhum problema sexual, mas ele quer ter uma performance acima do normal, então faz o uso do remédio. Às vezes misturado com bebida alcoólica, às vezes numa balada, então são coisas perigosas que a gente de nenhuma maneira incentiva isso. Por isso a gente acredita, a SBU acredita que seria melhor que esses remédios fossem vendidos com prescrição médica. Existe idade certa para se preocupar com a ereção, e não é aos 20 anos. Da parte sexual, geralmente é um problema ligado também à idade. Então, a partir dos 40 anos, já começa uma porcentagem de homens insatisfeitos com a qualidade da sua ereção. Então, geralmente isso começa na 4ª década e vai aumentando com o passar do tempo. Então, o homem que vem para avaliação urológica da próstata, que inicia aos 40 anos, normalmente o urologista vai perguntar também sobre a função sexual, como é que está. E para adolescentes de 16, 17, 18 anos, existe algum risco também para eles? Pode-se criar algum tipo de dependência, não só psicológica, mas química também, com o uso desses medicamentos? A dependência química não está comprovada, mas podem surgir complicações, por exemplo, como o priapismo. A pessoa não tem nenhuma doença, jovem, adolescente, uma ereção perfeita, faz uso desse medicamento misturado a álcool, ele pode ter uma ereção prolongada, sem estímulo sexual, e a partir de algumas horas essa relação pode ser danosa para o pênis. Então, o remédio realmente usado dessa forma inadequada por jovens que não têm nenhuma indicação, ele pode fazer mal para a saúde desse jovem.